Estou gravando, então agora eu vou dar boa noite para vocês, como se a gente tivesse começado a conversar agora. Boa noite, muito prazer. Boa noite, sejam bem-vindas. Bem-vindas porque temos duas meninas, né? E a Sara me procurou e falou pra gente falar sobre IA no dia a dia. Eu sou uma pessoa que usa IA o tempo todo, né? Então, sou o Kevin Lima. Eu acho muito difícil me descrever porque eu faço de tudo voltado para tecnologia e voltado para marketing, mas também para criação no geral, né? Então, agora estou me envolvendo mais nas coisas artísticas, mas meu core business é marketing, né? Então, trabalhei muito tempo com realidade aumentada e sempre também tive essa visão voltada para o marketing. E desde que as IAs chegaram, e geralmente as tecnologias elas chegam assim para mim, elas chegam de maneira casual e aí eu vou adaptando elas para usar no meu trabalho com marketing, né? E por um tempo eu fiquei afastado de agência de publicidade no geral, mas agora eu estou com a agência Lava Marketing. Aí isso fica mais forte ainda, né? Porque antes eu usava só para divulgar o meu trabalho, agora eu uso para tudo, menos para o meu trabalho. Agora eu só faço para os meus clientes. É, E o que que acontece, né? Eu tenho uma forma de usar qualquer plataforma, ferramenta, e aí a Sara já foi minha aluna, ela sabe muito bem disso. Eu acho muito importante saber como as coisas funcionam antes de começar a usar ou para entender como usar aquilo da melhor forma. E é difícil enfiar isso na cabeça das pessoas, mas quando se trata de inteligência artificial, é um pouco mais difícil, por alguns motivos, mas aí já vamos começar a entender como que elas funcionam, né? Então, não vou ficar falando tecniquez, vou falar de maneira leiga para a gente realmente entender. Vou falar alguns termos técnicos só para pesquisa e para aprender um pouco mais. É importante entender, mas não precisa virar um engenheiro da NASA também, né? As inteligências artificiais generativas, que são essas que a gente conhece hoje como ChatGPT, né? O ChatGPT virou o bombril das IAs. As pessoas acham que tudo que é feito com IA é feito com ChatGPT e não é bem assim que funciona, né? São modelos de IA que são treinados por outras máquinas, então a máquina ela ensina ela mesma a fazer as coisas e ela vira um mordomo pessoal. E é isso, acho que o resumo, né? Então todo mundo conhece o ChatGPT, sabe que você escreve uma coisa, ele te devolve de volta. E agora, mais recentemente, as pessoas estão usando muito o Gemini, muito por conta do Android, que já vem com o Gemini integrado no sistema, mas também no iOS, né? Que a Apple fez um acordo bilionário com o Google para usar a tecnologia do Gemini nos iPhones e nos iPads por enquanto. Então essas são as que a gente está mais acostumado. E essas duas elas são as mais regulares, né? O ChatGPT eles estão passando por uma reforma, podemos dizer assim, porque eles estavam num momento de gastar muito dinheiro para sair na frente das outras IAs. Então eles começaram a lançar muitos recursos de maneira rápida. Aí tinha gerador de imagem, gerador de vídeo, e os modelos deles pesados já estavam disponíveis com limite muito alto na assinatura mais barata. Só que eles começaram a não ter o retorno que eles esperavam financeiro, né? E principalmente os investidores esperavam um retorno um pouco maior. Então, recentemente, eles fecharam o modelo de vídeo deles. E se você é uma pessoa que usa o ChatGPT recorrentemente, você deve ter percebido que ele está um pouco mais burro, né? O que aconteceu foi que eles tiraram o controle do usuário, decidir qual modelo você quer usar. Agora é tudo automático, né? Então você tem lá na parte de escolher o modelo a parte de auto, porque ele que decide qual modelo você vai usar. E aí eles dizem que ele decide para qual vai funcionar melhor para aquilo que você quer. Mas a verdade é o que vai gastar menos recurso deles para te dar o resultado mediano possível, né? Então, hoje você tem que se esforçar um pouco mais para ter um resultado
melhor no ChatGPT. Antes não tinha tanto, apesar de serem modelos mais novos. E isso abriu espaço para concorrência, né? Uma dúvida nisso também. Pode falar. Qual é a diferença, o quanto que diferencia, assim, de estar, tipo, no modelo não pago pro pago? Porque, assim, às vezes eu acho que o modelo pago responde de fato melhor, mas às vezes eu acho que ele é tão... a mesma coisa, assim, também, sabe? Depende do momento, parece, não sei. Então, o GPT hoje é a mesma coisa, praticamente. O que vai acontecer é porque ele tem esse sistema automático, né? Deixa eu até compartilhar minha tela aqui para mostrar aonde que isso aparece, porque às vezes nem é claro para todo mundo. E como ele é o mainstream, geralmente quem usa o ChatGPT não necessariamente é um... Tá aparecendo minha tela aí? Assim. Aparecendo o ChatGPT? Uhum. É porque hoje tem uma diferença que eu veria, tipo assim, quando tu usa o Plus, ele não, ele não te dá aquela opção de pensar que tem uma lampadinha. E quando ele, tipo, tá na versão free, ele tem esse, que é tipo como se fosse assim, ah, não. Mesmo estando no free, tu tem 5 vezes pra ele ser um pouco menos burro, assim, sabe? Tipo, Então, aí o que eu ia falar? Ó, aqui tem o alto e o thinking. Aqui em cima, tá vendo? Só que, aí ó, tem até um configurar aqui, ó, e aí ele tem esse Pro, que é só no plano mais caro, que não compensa, tá? Nunca assinem esse plano. E ele é o alto, que é... Ele vai escolher automaticamente entre todos os modelos e ele deixa você escolher entre o 5.4, 5.3, 5.2. Só que quando você usa a API do ChatGPT, você consegue usar até o ChatGPT 3 ainda. E aí o que acontece? Qual que é a diferença do alto, do gratuito para o pago? O alto, eu sou pago, eu sou Plus. Quando eu mando uma mensagem aqui, um prompt, eu vou entrar numa fila. E aí ele vai analisar e vai falar assim para mim, ó, usa o 5.2 para ele. Aí o sistema vai me colocar na fila do 5.2. Mas não sei se vocês já foram, acho que para vocês aí o Beto Carreiro é mais familiar do que o Hop Hari, né? E aí não sei se no Beto Carreiro tem isso, mas provavelmente tem. No Hop Hari tem o corta-fila, que é um ingresso diferente que você compra, mais caro. E aí você tem uma outra fila só para quem comprou esse corta-fila. Então são filas muito pequenas, sabe? E aí o Plus, ele é um grande corta-fila. Porque aí você vai pra fila do Plus. E quando você tá no gratuito, você vai pra fila do gratuito com todo mundo. E aí o funcionário vai falar assim pro cara que tá remanejando as filas, viu? O 5.4 aqui do gratuito tá lotado. Manda a galera pro 5.1. Aí você vai pro 5.1. 5.1 tá lotado. Manda pro 4. E aí ele vai te mandando pro modelo mais fraco. Foi isso que o ChatGPT implementou desde o ChatGPT 5, tá? Eles criaram toda uma estética para falar que era para a gente ter resultados melhores, para você não precisaria entender tanto dos modelos, mas a real é que foi uma medida para eles economizarem recursos. Por isso que talvez, né, muita gente pode ter percebido que ele ficou mais burro, que foi o que aconteceu comigo. Eu venho passando muita raiva com o ChatGPT porque ele tá vacilando em umas coisas que ele era bom. De qualquer forma, esse uso de IA, e ele respondia a sua dúvida, Sara? Fez sentido? sim, sim. Sim. Beleza. Esse uso de IA, as pessoas começaram a usar como uma muleta e não como uma ferramenta. Por quê? O jeito que a IA funciona, você precisa... Ela tem uma missão que é executar o que você pediu para ela. E ela faz independente dela saber ou não fazer. Inclusive, ela te promete fazer coisas, e o ChatGPT faz muito isso, que ele não consegue fazer. Às vezes você fala uma coisa assim para ele, você consegue gravar um podcast para mim? Às vezes ele fala, eu consigo. Aí você fala, então grava aí. Aí ele fala, não, só me pedir que eu vou gravar. Aí você fala, grava aí então. Não, me pede com jeitinho que eu gravo. Mas ele não vai gravar, tá? Porque ele não faz isso. Mas é porque ele tem que te responder, e ele tem que te agradar, e ele tem que dar a resposta que você quer ouvir.
Por isso que é muito perigoso fazer terapia com o ChatGPT, tá? Porque ele vai ser sempre ou falar o que você quer ouvir. Ele não tem essa sensibilidade de te dizer uma coisa que vai te machucar porque é uma coisa certa, né? Então, nesse sentido, se você não dá informações para ele, ele vai fazer com a informação que ele tem e ele vai te entregar. E muitas pessoas ficam satisfeitas com esse resultado, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, me deu uma legenda de receita, uma legenda para Instagram, já estou dando informação demais, para uma receita de bolo de laranja. Ah lá, ele me deu uma legenda. Aí, aí ó, eu acabei de falar que ele tava burro e ele foi burro, tá vendo, ó? Bolo de laranja saindo do forno, casa cheirando aconchego. Simples, fofinho, com aquele toque cítrico que equilibra tudo. Perfeito pro café da tarde para quando bate aquela vontade de caseiro de verdade. Você prefere calda por cima ou ele mais sequinho assim mesmo? Mas assim, eu queria que ele me desse uma receita, né? Mas tudo bem. Eu não deixei claro. Talvez eu tenha dado a entender que a minha receita estava no vídeo, enfim. Mas ele fez. Ele não me fez nenhuma pergunta e ele já fez. Imagina, você tem uma empresa, você tem um funcionário e você fala 3 palavras e ele faz o que você pediu. Então as pessoas ficam satisfeitas com esse tipo de resultado. E o que acontece é que as pessoas vão ficando cada vez mais preguiçosas, né? Mas quando você entende que ele é uma ferramenta, você pode usar ele para fazer coisas que são chatas de fazer, para você economizar tempo ou para você fazer coisas mais complexas, né? Então, aqui, se eu fosse fazer, por exemplo, essa legenda de Instagram, eu já uso o prompt de um jeito diferente. Você não pode tratar o chat GPT ou qualquer IA como um ser humano. Você tem que tratar ele como um robô. Então eu sei que se ele tiver mais informações, ele vai me dar uma resposta mais satisfatória. Ah, Kevin, mas como que eu vou saber exatamente quais informações seriam melhor para ele criar essa legenda? Pergunta para ele. Então você pode falar assim, ó: preciso criar uma legenda para um post de receita de bolo de laranja. Me faça perguntas que te ajudem a montar essa legenda. Então, olha aqui. Ele não faz pouca pergunta, tá? Ele sempre faz muita. Então ele tá me perguntando qual é o estilo da receita, se é mais caseira, se é mais gourmet, se é mais fit, se o bolo tem algum diferencial, qual é o objetivo do post, onde isso vai ser postado, quer um tom mais emocional. Vai ter call to action. Então aqui ele vai ter contexto do que eu tô falando. Eu não vou responder aqui porque vai demorar muito, mas pode ter certeza que o resultado dessa forma vai ser muito melhor do que se eu fizesse diferente. Outra coisa também, o ChatGPT, ele é ótimo para você aprender coisas ou para fazer coisas complexas que você já tem algum norte, né? Mas ele tem aqui, ó, se eu for em novo chat, ele tem um modo de aprendizado. Até sumiu daqui. Ainda bem que sumiu, porque eu ia xingar ele agora, porque ele é muito ruim, tá? Não usem ele. Mas eu vou falar como que eu faço projetos um pouco mais complexo, né? Hoje eu tô, sei lá, 80% do meu tempo de trabalho é fazendo automação no N8N. Eu não sei fazer JavaScript e nem JSON, então quem faz isso para mim são IAs, né? Não só o ChatGPT, mas já vou chegar nessa parte. E aí eu não manjo tanto de algumas coisas e eu preciso deles. Só que o que acontece? Quando você vai usar uma plataforma, principalmente essas plataformas de automação, vai mexer com programação, coisas desse tipo, essas coisas atualizam e mudam. E aí mudam coisas específicas, né? Então, por exemplo, eu preciso adicionar uma ferramenta que se chama cortar. Aí saiu uma atualização, essa ferramenta mudou. E agora ela chama corte seco. E aí o ChatGPT não tem essa informação que mudou e ele é preguiçoso para pesquisar as coisas na internet. Então, você vai perguntar uma coisa para ele, ele vai te passar um passo a passo
de 18 passos. E aí no primeiro passo, você vai procurar a ferramenta de cortar e ela não existe. E aí você pergunta para ele, pô, essa ferramenta cortar não existe. Aí ele vai tentar corrigir, aí ele vai pesquisar e vai falar, é verdade, você tá totalmente certo. E aí, tipo, eu tenho vontade de xingar ele sempre que ele faz isso. E aí ele vai passar, ou ele vai pesquisar, ou ele vai te dar uma alternativa e vai passar todos esses passos de novo. Só que isso deixa um projeto muito truncado. Então, geralmente o que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. O normal é como eu crio um fluxo de envio de dados para o RD Station através da API usando o N8N. E aí aqui eu tô falando de um jeito de quem já conhece alguma coisa. Eu já sei o que é API, eu já sei o que é RD Station, eu já tenho um objetivo. Se eu mandar isso aqui, ele vai me mandar o passo inteiro. Talvez não por um motivo ali, mas eu já mostro para vocês. Mas o que eu faço para melhorar meus resultados? Eu coloco ponto, aí vou para outra linha, e aí eu escrevo assim, ó. Me passe passo a passo, mas um de cada vez. E só vá para o próximo passo quando eu disser que consegui. O que vai acontecer? Ele vai me passar a primeira etapa só. E aí, se eu já não conseguir nessa primeira etapa, eu já pergunto para ele, e aí o trabalho vai ficando mais direcionado. Porque sempre que você vai fazer essas coisas, você vai esbarrar em alguma coisa, vai dar erro em alguma coisa, vai ter alguma coisa que você quer mudar no meio do caminho. Então é melhor que você faça junto com o ChatGPT. Então, por exemplo, ó, vamos ver o que ele vai me dar aqui de resultado. Ó, isso aqui é o passo 1. Então ele me passou, ó, vamos fazer o RD, o endpoint. Aí, aqui, por exemplo, ele já passou de um jeito super técnico. Se você nunca mexeu no N8N, você já vai ficar maluco. Então, criar o gatilho. Ó. Cria um workflow novo, adicione um node webhook em HTTP method. Em PF, coloque algo como lead, RStation, clicking, blá blá blá. Aí ele já me deu muita coisa. Aí eu, nesse ponto aqui, eu já posso falar para ele assim, deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu sou iniciante do N8N, não entendi nada. Olha lá. Tá vendo? Aí agora ele vai com mais calma comigo. Então, sempre lide com ele dessa maneira, tá? O que eu tô falando aqui, o que eu sempre falo para meus alunos é: use como meio, não use como fim. A gente vê muitos posts na internet, se você usa o Threads principalmente, mas no Instagram aparece muito para mim, de gente fazendo uns posts tipo assim: criei uma plataforma de curso online usando o Claude IA, não sei o quê. A impressão que dá é que o cara abriu o Claude e escreveu assim, ó, crie uma plataforma de estudo para mim. Não é assim que funciona, tá? Eles exageram para gerar esse clickbait, para vender alguma forma de template ou algum curso, porque a hora que você for fazer, você não vai conseguir fazer. Essa é a verdade. Ou você vai ter que gastar uma puta grana numa IA para fazer e mesmo assim não vai conseguir fazer. Porque essas pessoas que estão fazendo isso, elas já têm algum tipo de conhecimento prévio, tá? Já é algum tipo de programador júnior, alguma coisa ela já fez na vida e a IA acelerou aquilo. Ainda não chegamos no ponto que qualquer um faz qualquer coisa, ok? O Cloud ainda você consegue criar muita coisa, mas você vai ter que ter a assinatura mais cara deles lá. E aí eu não sei se faz sentido começar por aí. Inclusive, eu acho que, mesmo com todos esses pontos positivos da IA, tem esse ponto negativo, que as pessoas estão se deixando a levar por esses resultados medíocres e estão parando de aprender, estão parando de pesquisar, estão parando de se. De melhorar, né, nas coisas que elas fazem, estão ficando cada vez mais dependentes do ChatGPT. Eu tive uma funcionária que a gente teve que demitir ela porque ela não conseguia fazer nada mais.
Ela era uma redatora e ela não conseguia mais escrever se não fosse por IA. E ela não conseguia ter o senso crítico de ver se o resultado da IA que estava tendo era bom ou ruim. Ela só aceitava. Pode falar, Sara. Uma dúvida nessa questão de IA generativa, assim, dessas expressões de texto, né? Tipo, tu acha que o chat GPT ainda é a melhor? Que tu mais usa, assim, pra esse tipo de situação? Ou tem umas que tu usa mais, tipo assim, o DeepSeek, por exemplo, né? Essas outras, assim, que... tipo assim, tu acha, por exemplo, o chat GPT, tu acha melhor que as outras? Ou é tudo igual e é só tu escolher um e ficar nele? Ou dependendo, tu vai fazer, tipo, escolhe instrução para como trabalhar com software tal IA é melhor, mas tu quer uma coisa mais orgânica para um texto de comunicação, a outra é melhor? Tipo, como é que tu faz o workflow, assim? Tá, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Mas eu já tô com várias abertas aqui pra gente falar sobre cada uma. Mas é relevante isso que você trouxe, tá? Vou só terminar essa parte aqui e aí a gente vai pra isso, ok? Perfeito. Aí mais uma coisa, porque isso aqui que eu tô fazendo aqui no ChatGPT, ele serve pra todas as IAs. Lidar dessa forma. Só o Cloud, porque o Cloud, ele é a melhor de todas hoje. Só que ele é proporcionalmente mais caro também e os limites são muito baixos. Então, por isso que eu tô falando, esses caras que fazem essas coisas, eles já têm um conhecimento prévio e aí eles usam a IA em momentos específicos. A gente, ou sei lá, pessoas que não têm um conhecimento prévio daquilo que quer fazer, vai ter que gastar muito crédito e aí começa a ficar sem sentido. Então, o cloud, muitas vezes você vai usar o chat GPT para criar um prompt para pôr lá para não gastar crédito dele. Porque mesmo na assinatura paga, você vê a galera falando que, tipo, na terça-feira acabou os créditos da semana. Então, ela acho que é a mais diferente de usar. Mas vamos lá. Agora eu vou dar mais um exemplo de uso, mas aí, esse exemplo que eu vou dar agora é um exemplo de coisa do dia a dia para você economizar tempo e ter um bom resultado. Eu fiz isso esses dias atrás, né? A minha namorada ficou presa para fora da casa dos pais dela. Eu não sei o que ela fez, que ela se trancou para fora com a chave dela para dentro e a chave do carro. E os pais dela estavam lá em Minas Gerais e ela tinha um curso 1h30 depois daquilo, curso presencial. E ela precisava de ajuda. E aí ela me mandou mensagem, é, não pedindo minha ajuda, mas eu já sabia um jeito de ajudar ela muito rápido usando IA, que é o seguinte: um jeito que também seria muito útil seria eu chegar aqui pro chat GPT e colocar assim, ó, me dê uma lista de chaveiros em Americana, São Paulo, que é a minha cidade. Isso aqui já ia me ajudar muito. Mas eu tenho que pensar nas coisas que o próprio chat GPT sabe fazer, mas não só isso. Coisas que você sabe fazer ou você sabe que dá para fazer. Então, por exemplo, eu vou achar os chaveiros. Eu quero o WhatsApp deles. Aí eu posso colocar assim, ó. Ache o WhatsApp de cada um deles. Só que aí, o que acontece? Ele vai achar um monte de chaveiro. Vai achar o WhatsApp de todos. Aí eu vou ter que adicionar eles na minha lista de contatos. E aí vou ter que chamar um por um no WhatsApp, né? Então vou colocar, acha o WhatsApp deles e já coloque o link direto para chamar no WhatsApp. Por quê? Porque eu sei que tem links de WhatsApp. A gente vai no Instagram de uma empresa e tem lá o link para eu chamar no WhatsApp. Ou seja, existe uma forma de criar links. Mas não só isso. Muitas vezes que eu fui em link de bio de Instagram, quando eu clicava lá, abria meu WhatsApp com uma mensagem pronta. Então, eu já coloco aqui, ó. Faça os links com a mensagem. Olá, preciso de um chaveiro para abrir uma porta no condomínio Silos. Quanto custa? Você tem disponibilidade imediata? E eu vou dar um enter aqui. Para eu fazer isso aqui
manualmente ia demorar muito e não tem por que eu fazer isso manualmente se eu tenho acesso a IA, né? Então aqui é um exemplo de uso do dia a dia que é só a gente usando a cabeça para pensar, né? Nas possibilidades. Então, quanto mais você souber e mais você usar, por isso que a gente não pode ficar preguiçoso, porque se a gente ficar preguiçoso, a gente começa a ficar ruim nisso aqui. Eita, deu um aviso aqui para mim, Sara, que o Meet vai cair. Ah, sim. Daí a gente já faz outro. Tá bom. Então aqui, ó, ele passou para mim uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E já com os links. Aí eu vou clicar aqui para abrir. Eu vou mostrar para vocês. Olha lá. E aí eu fiz isso no dia e mandei mensagem para os 10. E em 15 minutos a gente resolveu o problema. Que daí o primeiro que me respondeu já foi para lá. Então aqui é um exemplo de uso do dia a dia. E aí isso pode ser aplicado em coisas do cotidiano, mas pode ser aplicado para o trabalho. Se eu preciso de um fornecedor, preciso de uma gráfica, por exemplo, eu posso fazer exatamente o mesmo prompt. Eu coloco para ele me dar os links de WhatsApp da gráfica e já com a mensagem que eu quero fazer o orçamento. Porque quem já teve que fazer orçamento sabe o quanto é um saco ficar fazendo orçamento, né? Eu odeio. Então, aqui já é um jeito. Eu não tô falando de agente de IA, não tô falando de WhatsApp que responde automático e etc. Nada disso. Muito mais simples, prático. Eu fiz isso pelo celular, inclusive, e eu tava numa palestra. Fiz isso no meio de uma palestra. Então, esse é um exemplo. Agora, falando do que a Sara estava falando, de qual o melhor modelo, né? Eu uso muito o ChatGPT porque eu acostumei com o ChatGPT. Todas as IAs vão ter especificidades. Tem velocidade de responder, tem estilo de responder, estilo de escrever as coisas, estilo de geração de imagem. E eu sou tão acostumado com o ChatGPT que eu já até espero como ele vai agir em alguns momentos. E aí eu já escrevo os prompts mais ou menos da forma que ele vai entender. Porque eu uso há muito tempo, então a memória do meu aqui é grande e ele guarda a memória das coisas, né? E aí, provavelmente, se eu fizer um prompt aqui e fizer no de vocês, na conta de vocês, o resultado vai ser diferente. E isso vale para todas as IAs. Inclusive, uma coisa que é legal de fazer, se você nunca fez no ChatGPT, vem aqui, ó, personalização e coloca coisas que você quer, né? Então, estilo e tom, você pode definir se quer profissional, amigável, diferentão, blá blá blá. Ó, o nível das características. Então, por exemplo, emoji, o meu tá menos. E aqui, acho que eu tirei agora, mas eu tinha colocado para ele não usar. Só que aí uma coisa que eu coloquei nas instruções personalizadas dele é aqui, ó, não use travessões jamais. Ah, Kevin, mas na regra do português tem sim travessão e etc. Mas não importa que tem. A impressão que causa agora quando você vê um travessão num texto de rede social e não num livro acadêmico é que aquele texto foi escrito por IA. E não tem problema o texto ser escrito por IA. Mas quando a gente percebe, ele tem cara de preguiça, né? Então, outra coisa, não use técnica de escrita que começa com uma negativa para fazer uma afirmativa. Então, aquele estilão de ChatGPT não é preguiça, é estratégia, não é varejo, é paixão pelo que faz. Isso é um vício do ChatGPT. Então, esse não é nem coisa de IA, é coisa de ChatGPT. Essa já é uma diferença do estilo de escrita, tá? Então eu coloquei, ó, nunca use, não é isso, é aquilo. Sempre pergunte por informações para o usuário melhorar a sua resposta. E aí, nem sempre ele segue. Você viu que eu pedi a legenda aquela hora, ele só criou. Mas às vezes ele pergunta, tá? Então só de você colocar aqui. Sempre que for me ensinar algo, me passe um passo de cada vez, só vá para o próximo quando eu disser que consegui. Ele faz isso sempre? Não faz isso sempre, tá? Aí você pode colocar a sua profissão. E aí aqui, ó, mais sobre você. Eu coloquei, eu odeio que use o Wikipedia de referência. Porque o Wikipedia é uma fonte muito fácil para todas essas IAs, tá? Então, se você conseguir bloquear isso, é uma boa. Então, eu bloqueei dessa forma aqui. Aí tem a memória, que você pode apagar coisa aqui, porque ele não cabe tanta coisa. E aí, conforme você vai fazendo coisa, ele vai esquecendo.
né? E às vezes é até bom que ele esqueça, porque ele começa a delirar. Aí tem as coisas que você quer deixar ativado ou não, isso é mais uma coisa pessoal, mas aqui já muda bastante a experiência. E aí quando você tem o ChatGPT, o Plus, eu acho que no Go não tem, que é o plano mais baratinho, mas você tem os projetos, que são pastas, né? Essa aqui eu divido com um amigo meu, essa conta no GPT, então tem muita coisa aqui, né? Mas eu tenho a minha pasta aqui, ó, Kevin. Quando eu crio um projeto, deixa eu só pegar o meu de teatro aqui, por exemplo. Quando eu crio um projeto aqui, eu consigo ter fontes de conhecimento aqui dentro. Então, ó, coisa do Google Drive, coisa do Slack, só texto ou qualquer tipo de arquivo. E aí é arquivo que tem texto, tá? Ou imagem. Qualquer outra coisa, ele fala que lê, mas não lê não, tá? E PDF toma muito cuidado. Se for um PDF com muitas páginas, ele vai falar que tá vendo, mas não tá. Aí, para testar, porque depende do formato do PDF, tá? Manda um PDF para ele e fala: o que está escrito na página 12? Se ele responder certo, é porque ele está lendo pelo menos até a página 12, tá? Então, toma cuidado com arquivos PDFs no ChatGPT. A gente já vai falar sobre isso. E aí, aqui nesse projeto, né, que é uma pastinha, eu posso fazer uma configuração específica e ter um prompt específico aqui para dentro. Então, eu tenho um projeto aqui, eu quero usar emoji. Aí aqui eu coloco, ó, aqui são meus projetos de teatro, eu gosto disso, eu gosto daquilo, não gosto que você crie as coisas, eu gosto que você me dê ideias. Tá lá. Eu posso colocar tudo aqui, e aí todos os chats que eu criar aqui dentro vão ser baseados nesse prompt aqui, tá? Então isso é uma coisa legal. E aí tudo isso que eu estou explicando aqui, ele se repete com nomes diferentes e formatos diferentes em praticamente todas as IAs, tá? A gente tem os chats, os GPTs personalizados, que aí é quase como se fosse um grupo, mas ele é um template de prompt, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho o Studio Clean Photo, que foi um GPT personalizado que eu fiz para deixar qualquer foto feita num estúdio fotográfico de fundo branco, que eu usei para comunicação da peça que eu apresentei esse ano, que a Sara foi assistir, inclusive. Então, eu vou colocar um exemplo aqui de uma foto. Ó. Então, vou colocar uma foto aqui e vou enviar. Ele já está configurado para quando eu mandar uma foto ele fazer aquilo. Pode ser que ele fique bugado porque eu fiz esse GPT personalizado antes de sair o modelo do GPT Image mais recente, tá? Mas na lógica ele tá certo aqui. Vamos ver. Peguei qualquer imagem da internet, tá, gente? Pra gente testar. E aí aqui a configuração ela é intuitiva, mas não é também, enfim. Lá. Aí ele criou com as configurações que eu já deixei pré-setada. Mas aqui, por exemplo, também eu tenho esse outro aqui que é da minha peça, que é o Cadê Meu Marido? Que ele foi um chat que eu criei para todo mundo do grupo de teatro poder criar texto sobre a peça. Então, olha lá, quero escrever um release completo. Lá dentro, na fonte de dados dele, eu tenho um texto falando com todas as informações da peça e um monte de coisa que eu escrevi, imagem, etc, link para comprar, e enfim. Ah lá, e aí aqui ele já está configurado para fazer pergunta, e todos esses chats aqui eu posso deixar eles compartilháveis, né? Então eu tenho alguns aqui, ó. Ah lá. E aí eu posso deixar o link deles disponível. Aqui, ó, copiar link. E eu posso editar eles também, atualizar, enfim. Eu tenho esse aqui do Yazoo também, que é um aplicativo que eu uso para medir os meus macros, né? Carboidrato, proteína, esse tipo de coisa. Aí é um aplicativo que, para inserir um produto que não tá lá, é um saco de ficar configurando coisinhas, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, ó,
tem um modo lá que é de adicionar rápido, né? Então, quero adicionar rápido. Comi uns 150 gramas de arroz cozido, 100 gramas de frango frito, 2 ovos fritos e tomei uma lata de Coca Zero. Aí eu já configurei para quando. Olha lá. Aí ele já me manda na ordem que o aplicativo pede para colocar as coisas, certo? Então esse é um outro exemplo de uso no dia a dia. E aí eu consigo compartilhar. Esse, enfim, facilita demais as coisas e eu não preciso assinar o premium lá do aplicativo. E ele funciona com foto também. Então, se eu mandar aqui um prato de parmegiana, vamos ver. Aí eu falar para ele aqui, ó, adicionar rápido. Olha lá, filé parmegiana, arroz branco, batata frita. Ele já me dá as coisas, tá? Então, aqui um exemplo que a minha vida fica mais prática usando IA. E eu tenho outra conta que eu tenho a da agência também, então aqui não tem tanta coisa igual tem lá também, que é de lá eu uso mais o dia inteiro, assim. E para coisas de trabalho também. Aí beleza, a gente tem isso aqui. Aí a gente tem o Gemini, que eu acho que hoje é uma das melhores opções, né? Se eu fosse indicar hoje para vocês, eu quero assinar, começar a pagar uma IA, eu falaria para vocês pagarem o Gemini e não o GPT. É que eu acostumei com o GPT, mas eu tô quase, tá? Eu tô na beiradinha para cancelar minha assinatura lá e começar a usar o Gemini como principal. O Gemini, ele não é tão. Deixa eu entrar na minha conta, pessoal. Não é tão carismático como o GPT. Às vezes ele é meio seco, assim. Às vezes ele é meio chato, não sei explicar. O visual dele não sei. O do GPT eu acho ele mais limpinho, sabe? O Gemini ele tem essa cara de Google que me irrita um pouco, mas ele tem resultados muito bons. E ele é um pouco mais consistente com algumas coisas. Por exemplo, PDF ele sempre lê inteiro. Parte de programação, ele acerta muito mais do que o ChatGPT, tá? O ChatGPT ele erra e fica em looping. Você fala, tá dando esse erro aqui, o que que eu faço? Aí chega uma hora que ele não sabe o que fazer, ele fica mandando você fazer a mesma coisa de novo, ou ele fica achando que você é burro. Ele fica mandando umas coisas tipo assim, ó, certifique que você escreveu certo tal coisa. Aí eu falo, eu escrevi certo, ChatGPT. Aí ele fala, manda um print aí pra eu ver se você escreveu certo mesmo. Eu juro que ele faz isso, tá? Quando ele fica desesperado, não consegue responder. O Gemini não. A minha experiência com ele com programação, que eu tenho até uma assinatura baratinha dele aqui, por conta de outras coisas, e aí o Gemini tem isso também. Você assina aqui, você tem o Google Fotos, você tem Google Drive, um monte de coisa inclusa que não tem no ChatGPT. Então eu tenho alguns créditos. A minha experiência com parte de programação aqui, quando dá um erro, ele vai para outra abordagem. E ele meio que dá certo, assim. Ele é mais rápido do que o GPT. A geração de imagens. O GPT agora no GPT-2 está legal, mas o Nano Banana ainda é mais consistente, tá? Então é uma coisa legal. A parte de aprender dele é legal. A parte de deep research também é legal. E ele tá sempre lançando coisa nova. Ao contrário do GPT, que tá ficando mais burro, o Gemini ele vem ficando mais inteligente e com a mesma assinatura eles te dão outros produtos que eu vou mostrar aqui também. Já vou mostrar logo em seguida, porque esse aqui é muito interessante, que é o Notebook LM. Vocês conhecem essa IA aqui? Já ouviram falar? Já vou falar, mas não consigo. O que que é o Notebook LM? Ele tá incluso. Eu amo o notebook. Hã? Você ama? Eu amo o notebook. Sim, o meu namorado me mostrou e ele usa muito pra estudar pra concurso. Porque ele faz aqueles podcasts, sabe? Não. Ele fica deitado escutando. É maravilhoso. O Notebook LM, o que que ele é de fato, assim? Ele foi feito principalmente para estudo, mas para pesquisa e para organizar ideias.
Você acessa o Gemini, e aí o Gemini é até mais antigo do que a gente tem aqui, né? Porque a gente tá no Gemini 3. O notebook LM, ele não usa o Gemini mais recente. Ele usa um mais antigo, só que ele funciona... Eu vou jogar um link novo, tá? Porque vai acabar aqui. Tá bom, pode jogar. Daí vai ter que gravar no outro, né? Fazer duas partes também. Não, eu tô gravando no OBS aqui, vai na mesma. O notebook LM, ele deixa você usar o Gemini com uma fonte de dados específica. Então, ao invés de você ter a internet inteira, isso é uma coisa muito melhor no Gemini do que no ChatGPT, quando você usa o Gemini e você quer informações da web, ele funciona melhor do que o ChatGPT, até porque os caras são o Google, né? Mas isso às vezes atrapalha, porque você tem muita coisa. E aí você quer coisas focadas. Então eu quero saber, até fiz 2 exemplos aqui pra gente ver hoje, do Formou Hub, por exemplo. Eu coloquei aqui bem rápido, tá? Minhas fontes foi uma própria pesquisa que você faz. Ele acha no Google uns links, mas você pode colocar imagem, por exemplo. Então eu coloquei uma imagem aqui do logo do Formou Hub. E aí algumas matérias que ele apareceu aqui, o site do Formou Hub. E aí eu tenho um chat, né, um Gemini aqui, que vai me responder coisas só que estão dentro dessas fontes de conhecimento. Então qualquer coisa que eu perguntar e tiver aqui, vai estar lá. Então ele até colocou aqui, ó, que no Formou Hub, né, que tem a Aline e o Michel, ó, e eu posso conversar sobre isso aqui. Mas o mais impressionante, isso aqui já é muito legal, tá? Porque, por exemplo, você pode pegar uma lista de lead e colocar aqui, porque ele aceita como fonte coisa do Google Drive. Então você pode colocar uma planilha aqui e fazer uma discussão sobre os meus leads, se você é um cara de marketing. Ah, o que você reparou nisso aqui? Me faz uma apresentação sobre esses leads. Tudo isso dá para fazer, tá? Então, os testes que eu fiz aqui, eu já deixei pronto porque às vezes demora um pouquinho para ficar pronto, mas eu consigo fazer um podcast sobre isso aqui que está aqui. Então, se eu clico aqui na seta, tem algumas opções, ó. Análise detalhada, resumo, crítica, debate. Ele faz um debate. Eu coloco o idioma, escrevo aqui o que eu quero, duração, e aí ele vai gerar um podcast para mim. Então, eu fiz um aqui só para a gente ver de exemplo. Acho que vai sair o áudio aí. Bem-vindos ao debate. Sabe, o senso comum costuma ditar que a periferia precisa, tipo, ser salva, né? Ou absorvida pelo centro econômico. Exato. Mas e se o verdadeiro motor financeiro já estiver operando lá dentro, com as próprias regras? Hoje vamos analisar múltiplas perspectivas sobre inovação socioterritorial. É um cenário fascinante, assim, para entendermos como o desenvolvimento orgânico de uma comunidade desafia as métricas tradicionais do mercado. Um absurdo, né? Aí eu pedi para ele fazer uma apresentação aqui, ó, apresentação institucional do Formou Hub. Esse foi meu prompt, tá? Baseado nessas fontes aqui. E aí ele criou, como eu coloquei o logo lá, ele criou uma identidade visual baseada no logo. Ó, o logo aqui. Dados. Ele cria uma narrativa mesmo. E são apresentações que eu teria, de verdade, muita preguiça de diagramar, sabe? É muito legal. Pra fazer trabalho de escola, essas coisas, muito foda, tá? Aí é aquilo, né? Você só não pode ficar dependente disso. Você tem que usar isso aqui e ler, estudar e tal. Mas é muito foda. Qual que é o ponto negativo, né? Pra mim, o ponto negativo é que ele gera uma imagem. Isso aqui são imagens, não são apresentações editáveis. E aí, se eu quiser editar alguma coisa, eu tenho que fazer um outro prompt para ele gerar outra imagem. E aí isso deixa o trabalho menos prático. Eu acho que em algum momento isso vai ser uma apresentação editável mesmo, né? E aí pelo Google Slides lá, e aí a vida fica maravilhosa, né? Se isso aqui fosse editável, se eu conseguisse clicar aqui e mudar esse texto. Que aqui, por exemplo, ó, ele já tem um errinho
Ó, ele tem os nomes aqui e repete os nomes, né? Aí é IAzice, né? Coisa de IA. Mas, meu, como base de apresentação, até se você quiser criar uma nova, isso aqui super funciona. E eu nem me debrucei, né? Porque provavelmente se a Sarah for fazer isso aqui, com os materiais que ela tem, com as coisas que ela tem e com a experiência dela com o FormoHub, ela vai montar isso aqui muito mais foda. Ontem eu fui numa reunião da Secretaria de Cultura aqui da minha cidade para falar sobre as regras da PNAB aqui, como que vai funcionar a captação de recursos por edital. E eles fizeram a apresentação pelo notebook LM. E aí tava bonitinho todas as coisas lá e eu fiquei pensando, pô, ainda bem que eles fizeram por isso, porque se a gente fosse ver pelas capacidades dos funcionários da prefeitura lá, ia estar uma merda. Então, achei muito legal. Ah, ele faz mais coisa? Faz mais coisa. Isso aqui eu achei muito legal, que é o mapa mental. Então ele pega o mapa mental baseado nas coisas que você fez ali e nas conversas, né? Então, ó, formou hub, lideranças, tem as pessoas que são líderes, serviços e ações, propósito, ó. E aí ele forma um mapa mental. E o que que eu posso fazer com esse mapa mental? Eu posso baixar ele, tá? Mas eu posso clicar em um item aqui e ele vira prompt. E o prompt, baseado no contexto que a gente tem aqui. Então, se eu clicar em Wi-Fi gratuito para a comunidade, olha lá, ele vai fazer um prompt para mim, vai ler as fontes e vai me dar uma resposta baseada nisso. Só dentro do contexto aqui, tá? Então, isso aqui é excelente, tá? Isso aqui é uma grande ferramenta de IA que é feita pelo Google. E aí, se você assina o Gemini, mesmo sem assinar, você já tem acesso, né? Mas com assinatura você tem limites reduzidos. E aí ele tem tudo isso. Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Então tem o podcast, tem a apresentação, que você também pode fazer configurações específicas. Tem o vídeo é satânico, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui também, que eu também gerei um. Relatório, cartões, e aí esses cartões, você quer fazer uma apresentação, que é tópico, você consegue fazer esses cartões aqui, consegue fazer uma prova, tipo um simulado aqui, sabe, um teste. Infográfico, o infográfico ele gera só uma imagem grande, não acho tão legal assim. E uma tabela de dados, que aqui ele vai gerar uma planilha mesmo, sabe? Ah, estudante consegue usar o Gemini pago free, verdade. E estudantes, entre aspas, também consegue, tá? Estudante que consegue planejar dúvida de estudante, é o mesmo estudante que consegue o do. Às vezes sim. Ah, eu sou esse tipo de estudante. Eu, Eu tenho uns 10 anos. eu também. E aí, vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, então. O vídeo ainda, ele é limitado a só um visual só, mas, porra, isso aqui já é muito foda, tá? É um vídeo de 1 minuto e 55, vamos lá. Vamos mergulhar em como as comunidades periféricas estão virando verdadeiros polos gigantes de empreendedorismo hoje. Estão ouvindo aí? Mas, afinal, o que define a periferia? É hora de quebrar aquela visão ultrapassada sobre esse O que você falou? O sotaque carioca, de onde que veio isso? Sei lá. O outro que eu gerei hoje mais cedo foi um sotaque muito interior de São Paulo. Esse aqui tá carioca mesmo. lugares. Olha que loucura! Só os empreendedores periféricos gaúchos movimentam mais de 12,5 bilhões de reais por ano. Isso destrói aquele estereótipo de escassez, né? A realidade é de muita inteligência coletiva e pura força econômica. E os dados provam isso. Impressionante 76% dos moradores querem ter o próprio negócio. Lá no Morro da Cruz, o FormoHub é o grande motor que impulsiona todo esse ecossistema empreendedor. Tudo ancorado na história do Michel Couto. O cara foi de segurança a fundador visionário desse projeto incrível. O impacto na prática? Internet grátis, capacitação pesada em negócios e até uma fintech totalmente comunitária. E essa fintech não brinca em serviço. Movimentou R$370 mil em apenas 6 meses. É a verdadeira inovação social. Um processo participativo usando a criatividade da galera para transformar a própria realidade. Isso até já virou alvo de estudo acadêmico, destacando o morro como um ecossistema genial de inteligência coletiva. E o resultado disso tudo? Um índice de felicidade quase inacreditável de 96% entre os moradores. Como o próprio Michel diz, é o amor genuíno pelo lugar que faz a comunidade lutar pelo futuro.
Essa paixão atraiu o Sebrae como o Projeto Vilas, trazendo mentoria e muito suporte técnico para a região. E a visão é gigante. Eles se conectam com a Expo Favela e até com os Objetivos Sustentáveis da ONU. A lógica do Michel faz todo sentido. Se o mundo impacta a periferia, a missão é impactar de volta. Fica aí a reflexão. Como a nossa sociedade está reconhecendo essas inovações incríveis que já transformam o mundo hoje? Não, isso aqui pra mim, isso é satânico, tá? Ah, tipo assim, óbvio que dá pra fazer muito melhor do que isso. Óbvio que se a gente contratar os profissionais ficam muito melhores. Mas isso aqui é um. Muita coisa, tipo, simples assim, né? Tipo, muita coisa é simples, assim, tipo. Não, mas isso democratiza muito o acesso a esse tipo de coisa, sabe? Para quem não tem conhecimento, tipo assim, para quem não tem conhecimento de fazer um vídeo desse, uma apresentação desse, porque não é a função da pessoa. A pessoa tem qualquer outra função, mas isso aqui pode ajudar ela no dia a dia sem ter que, né? E às vezes é uma coisa também, tipo assim, não é que não tenha, não saberia fazer uma coisa, mas às vezes a pessoa não tem verba nem tempo pra fazer uma coisa e talvez seja assim, pô, talvez esse seja um vídeo bom, eu tenho 50 pessoas pra apresentar no momento interno aqui na minha empresa, sabe? Tipo, às vezes uma coisa básica assim já resume um pouco do assunto pra pessoa e tá no vídeo e tudo bem pra aquela situação, né? Tipo. Tá ótimo, pra mim tá ótimo. Então eu acho essa ferramenta muito legal mesmo. E aí ela tem a função da análise de dados, e aí você tem que tem que ter pelo menos 4 usuários e vocês têm que usar isso aqui ativamente. Aí ele vai ter dados aqui para analisar e ele traz uns gráficozinhos, uns números legais dentro do contexto, tá? Não vou ter nenhum aqui para mostrar para vocês, mas eu juro que é legal. Então, para professores deve ser bom, inclusive para corrigir prova. E aí eu acho que essa ferramenta ela foi feita para estudo e para pesquisa, mas isso não impede ela de você usar para todas as outras coisas que ela consegue fazer, tá? Eu acho que ela é uma ótima ferramenta para criar portfólio, para criar pitch de apresentação e coisas desse tipo, tá? Para criar trabalhos mesmo, né? Você usa, por exemplo, um monte de fonte para criar uma apresentação super legal. Eu realmente gostei muito dessa ferramenta, acho que vale a pena pelo menos testar ela, tá? Então, se eu fosse indicar uma para começar a pagar, hoje eu indicaria o Gemini e não o GPT. Se fosse há 3 meses atrás, eu iria indicar o GPT, mas eu acho que o Gemini ele está indo para um caminho melhor, tá? A assinatura compensa mais, o preço, você tem outras opções de assinatura que inclui várias outras coisas, então eu acho que faz sentido, tá? E ela já está dentro do ecossistema da Apple e do Android, o que deixa tudo tudo começa a fazer muito mais sentido, né? Então o Gemini, por exemplo, aqui ele está integrado com a minha agenda do Google. Então, se eu quiser colocar alguma coisa na minha agenda ou colocar várias coisas de uma vez. Então, vamos supor que eu vou ter 4 aulas para dar online todas as quartas-feiras. Eu posso vir aqui e colocar assim, ó. Coloque nas 4 próximas quartas-feiras aulas das 19 às 21 na minha agenda, com nome de aula maneira. Se eu fizer isso aqui, ele vai pôr na minha agenda, porque eu já conectei meus aplicativos aqui, né? Quando você não conectou, ele só pede para você conectar. Mas conectou a minha agenda. Esse tipo de coisa começa a fazer a IA no dia a dia ser o seu aliado o tempo todo, né? Então, quando eu seguro apertado no meu celular aqui, ele já abre o microfone do Gemini, e aí o GPT vai perdendo sentido, tá? Porque isso é muito mais legal. Além do mais, os celulares já estão com algumas funções, né? O iPhone tá com uma função lá que você pode ativar, que se alguém te ligar, ele atende e pergunta quem é, a própria IA. E se não responder, ele nem toca o celular para você. E aí acaba com aquelas ligação que você atende e não fala nada e tal.
Então, esse é o tipo de recurso que vai começar a aparecer mais. E eu não vejo isso vindo do GPT, tá? Eu vejo isso vindo do Gemini, principalmente. Então, Falava pra tu convencer a trocar de uma vez pro Gemini. então. Eu só não troquei ainda porque o GPT agora lançou um modelo de imagem novo que tá bem interessante. Eu tô aproveitando minha assinatura para testar. Mas ainda assim, ainda tô quase 100% decidido aí pro Gemini. Já decidi, falta só algumas porcentagens aí. Então, o Gemini, eu acho que ele é de todas as IAs que a gente está falando aqui, ele é o que mais serve como assistente pessoal, tá? Porque ele tá integrado de uma maneira mais natural à nossa vida, inclusive com pesquisa. A pesquisa dele é muito rápida, os resultados são muito rápidos também, e acaba sendo uma opção muito legal. Beleza, então falamos do notebook LM. Tem mais ferramentas do Google, mas hoje a gente não tem tempo para ver todas elas, mas saibam que tem. Se vocês entrarem no Google Labs lá, vocês vão ver um monte de coisa que tem disponível. Aí a gente tem o Grok. O Grok, que é do X, né? O X que tem como slogan o antigo Twitter. E o Grok, ele é bom. O Grok é bem bom, tá? Ele é uma das mais inteligentes que a gente tem hoje. Mas também é uma das mais caras, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o plano Super Grok, porque o Super Grok Lite não faz tanto sentido. Se for para pagar, é melhor pagar o Super Grok, mas ele é $30 mensais, então é uma das mais caras que tem. Ele é muito inteligente. E uma coisa que é muito útil no Grok, pode parecer que não à primeira vista, mas eu vou dar um contexto para vocês que faz sentido. O Grok não tem muito filtro para nada. Se você quiser falar de assunto pesado, ele fala, quer falar de crime, ele fala, quer gerar uma imagem do Bolsonaro e do Trump de sunga, ele gera. Ele não tem filtro. Ele fala palavrão, se você pedir. E aí falar, é por isso, né? Porque o Elon Musk, não sei o que, eu odeio a extrema-direita. Eu entendo, tá? Todo esse lado e eu concordo. Mas tem um lado, por exemplo, que eu trabalho com. Trabalho, já tô falando trabalho, mas eu agora eu posso chamar de trabalho. Trabalho com teatro, com dramaturgia, com escrita de história. Às vezes eu preciso de ideia, eu uso IA. Eu não uso a IA para escrever para mim, mas eu uso ela para me ajudar com ideia, para me ajudar com pesquisa. E às vezes eu preciso de palavrão, às vezes eu preciso de assunto pesado, porque eu estou criando uma história. E aí o ChatGPT é muito coxinha para essas coisas. O Gemini é muito coxinha. O da Meta, que eu vou falar aqui então, é o mais coxinha de todos, assim. E aí o Grok acaba sendo bom para isso, para essa parte criativa, sabe? Mas ele é menos preso a coisas que já são estabelecidas. Ele te sugere coisas diferentes do que os outros sugerem quando você vai criar alguma solução de programação, por exemplo. Ele é bem interessante, tá? Ele é muito bom mesmo para vários usos. Eu acho que vale a pena testar ele, porque ele acaba funcionando bem em vários cenários de criatividade. Sério mesmo. Ele tem uma linguagem até um pouco mais humanizada. Não sei se vocês usam o Twitter. Dá para ver ele o tempo todo respondendo as pessoas dentro do Twitter. E você vê que ele tem um molho, assim, para responder as coisas. Ele entende contexto muito bem. Quando você pergunta coisas que estão acontecendo agora no mundo, ele geralmente sabe. Então, eu quero saber sobre o conflito de Israel e etc. Ele vai te passar meio que sem filtro as informações. Um pouco mais imparcial. O ChatGPT vai passar meio mais ou menos. O Gemini vai dar um contexto geral. Mas o Grok, ele se aprofunda nessas coisas. O GPT tem chance dele confundir com alguma coisa que aconteceu em 2009, tá? Então tem isso também. Então você tem que ser mais específico. E aí o Grok acaba sendo uma opção, até para criação de conteúdo. O jeito que ele escreve também. E aí eu tô puxando sardinha para ele aqui, porque realmente os testes que eu fiz com ele são legais. Você vai fazer um trabalho de redação, de criação de conteúdo mesmo, criar carrossel e etc. Ele é bem diferente do Gemini e do GPT. Então, os vícios do Grok, eles são menos conhecidos que o do GPT. O do GPT todo mundo conhece, que é o não é isso, não é aquilo, aquele monte de emoji,
né? Porque é uns emoji que você nem sabe que existe. Quando você vê uma legenda e tem um emoji que você nunca viu na sua vida, é inteligência artificial, tá? Não tem outra opção. O Grok, ele escreve de um jeito que as pessoas não estão acostumadas, então ele acaba tendo resultados legais. Eu tô falando isso porque às vezes você vai, sei lá, não sei qual que é o caso de cada um que tá vendo isso, mas você vai escrever algo para um cliente que o cliente é exigente nesse sentido, né? A gente está com um cliente agora que ela está muito preocupada com as coisas terem cara de IA. E aí, nesse caso, vale avaliar outras opções que não são o GPT nem o Gemini, porque pode ser que tire essa cara, e o Grok é uma boa opção. Eu já não posso falar o mesmo do Meta AI, tá? Que é a IA da Meta. Eu, como um grande amante da Meta, né, sempre falo bem da Meta quando eu posso. Mas aqui eu vou ser justo com ela, tá? Tava sendo irônico, tá? A Meta IA é uma das mais fraquinhas que tem. Porém, ela é gratuita para sempre e para todo sempre, assim, né? O modelo deles, inclusive, é open source, você consegue baixar e fazer coisas na sua máquina, o que é bem legal, mas ela é uma das mais fraquinhas. Só que ela não tem limite, ela deixa você perguntar o dia inteiro, ela deixa você gerar imagem, você gerar vídeo. Nada disso é perfeito, mas dependendo do caso, até faz sentido. Ela está integrada dentro do WhatsApp também, o que é bem conveniente. E esse modelo da Meta, ele não foi feito para usar igual o ChatGPT. Ele foi feito para entrar dentro dos produtos da Meta, né? Então, dentro do WhatsApp, dentro dos óculos de realidade virtual, dentro das ferramentas deles. Inclusive, eles compraram a Menos AI, que é essa IA que agora é da Meta. Eu não costumo falar muito dela, e aí eu vou ser sincero para vocês, eu não falo muito dela porque eu não uso ela, eu nunca usei ela, tá? Então eu nem sei o que falar se ela é boa ou não. Ainda não cheguei nesse momento de testar ela, mas ela já está se integrando aos produtos da Meta. Agora, quando você entra no Business Suite lá do Facebook, ele tem já ferramentas de IA. Quer ver? Vai estar, acho que é aqui. Ó, menos AI já está integrado aqui, ó. E aí você consegue conectar com a sua conta da Meta, ó, conectar com o Facebook e fazer coisas específicas ali. Então é uma que é boa para ficar de olho se você vai trabalhar com rede social, né? Aí a gente tem o DeepSeek. O DeepSeek, o que aconteceu com o DeepSeek? O DeepSeek na época do ChatGPT 4, o 4O, o DeepSeek lançou um modelo muito parecido, gastando 30% do que a OpenAI gastou para fazer o ChatGPT. Aí a OpenAI lançou o 4.6, lançou o 4.8, lançou o 5, a gente está no 5.4 e o DeepSeek ainda está no antigo, ele está no 4 ainda. Então, o DeepSeek, comparado aos outros modelos que a gente tem hoje, inclusive o da Meta, ele é o mais burro, tá? Eles estão em desenvolvimento de um novo modelo, que seria o equivalente ao ChatGPT 5, mas não tem nem previsão de quando isso vai acontecer. Então, por enquanto, eu não usaria ele, tá? Ele ainda está meio burro. Mas quando sair uma atualização, muito provavelmente vai ser algo revolucionário por umas 2 semanas ali, que é sempre que acontece quando lança um modelo novo de IA. Aí agora uma coisa que é recente, e eu ainda tô começando meus testes, tá? Que é a Queen. A gente tem a Queen, que é uma IA chinesa. É uma IA open source. Ela foi feita para uso gratuito. E aí o intuito maior da Queen é você baixar o modelo e rodar nas suas máquinas, construir suas próprias aplicações com seus próprios servidores, etc. E ela é completamente de graça, essa Queen. Só que aí, recentemente, eles lançaram essa versão web que funciona igualzinho o ChatGPT, igualzinho o Gemini, e você pode tanto usar por aqui, ó, no Queen Studio aqui, pelo site, como baixar o aplicativo igual eu tenho o do ChatGPT aqui. E aí, ele tem a conversa, tem geração de imagem, tem geração de vídeo, tem programação, tem o MCP, que eu ainda não sei o que é, tem um planejador de viagens, que eu vou testar muito em breve, tem a coisa de aprender, tem pesquisa na web,
Aí tem os dispositivos que é como se fosse um agente, mas não funciona muito bem. Tem os artefatos que são umas coisas. Tem as pastinhas de projeto, então eu já estou testando algumas coisas aqui. E ele é tão bom quanto o ChatGPT pago. Só que ele é de graça. Tem um monte de coisa que o ChatGPT e o Gemini vai melhor do que ele? Tem. Mas ele é melhor do que o ChatGPT gratuito. Tá? Então, ele tem geração de imagem. Inclusive, se eu for aqui em comunidade, eu consigo ver as coisas que as pessoas estão gerando. Ó. Você pode compartilhar se você quiser. Ela é melhor que o Nano Banana? Não. Ela é melhor que o GPT Image? Não. Mas ela é gratuita. Eles têm geração de vídeo. Olha aqui. E aí, a geração de vídeo é melhor que a do ChatGPT, porque o ChatGPT não tem mais geração de vídeo. Olha só. Gera vídeo com som. Então, muito interessante. Ela gera relatórios em PDF. Isso aqui é melhor do que o GPT também, tá? O GPT, ele fala que cria PDF, você pede para ele criar, ele cria uns lixão, assim. O do Queen é legal. Mas é muito triste. É muito triste. Aí as partes de programação são muito legais também. E ele também cria áudio, que é igual aquele podcast do Notebook LM, só que aqui com uma plataforma gratuita, enfim. Mas ele cria. Então aqui, ó, vamos usar um dos modelos aqui. É todo esse tipo de coisa nessas línguas. Eu ainda não testei em português, mas para mim o principal ponto é que ele é de graça, tá? Diferente da maioria dos criadores de conteúdo ou gente que faz coisa com IA e tal, eu sou muito contra ficar dependente de IA e ficar pagando essas IAs caras, tá? Eu acho que é uma grande armadilha isso. Fica todo mundo dependente das IAs e aí chega um momento que a gente vai pagar o tanto que for necessário para ter elas, tá? Eu não acho legal isso. Eu não acho legal esse movimento pro cloud, que apesar de ser uma baita ferramenta, ela é muito inteligente, as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes delas, né? Então, opções como essa aqui, que são gratuitas, eu acho muito legal. Porque até o fato dela não ser tão boa assim quanto essa aqui, te faz participar mais do processo, sabe? E eu acho isso importante. Então, eu recomendo muito a Queen. Vem aqui no site, ó, queen.ai, baixa ela ou usa ela na web. Tem um aplicativo para Android também, para fazer todas essas coisas, né? Vamos até testar aqui. Eu vou fazer esse teste. Me passe chaveiros. Posso só copiar. Para traduzir um documento que eu queria traduzir essa semana, que eu preciso passar ele de inglês para português, ele tem 33 páginas. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ah, bom teste esse. Vamos ver, ó, o mesmo prompt que eu usei lá no ChatGPT, como que ele vai lidar aqui. Olha lá, pesquisa na web. Aí é isso, ele vai ser mais lento do que o ChatGPT. Porque aí aquela fila que tem lá no ChatGPT, ela vai ter aqui também. Mas o que acontece também com esses modelos como o Queen, por exemplo, ele é um modelo open source. O Google lançou um esses dias atrás, que é o Gemma. O Gemma 4. Esse aqui, ó. Ele é um modelo gratuito do Google para você usar nas suas máquinas. Hoje é muito complexo ficar usando modelos. Quer dizer, não é tão complexo, mas não é tão simples quanto esses modelos aqui. Mas esse modelo aqui do Google, o Gemma 4, ele funciona em processadores mais fracos, inclusive no celular, sem ter acesso à internet, sem nada. Isso vai ser cada vez mais comum, tá? Os notebooks novos, todos eles têm uma parte do processador dedicada a processamento de IA. Então é muito possível que a gente veja alguns modelos como esse Queen aqui rodando localmente no computador, e aí sim não vai ter assinatura, porque ele vai rodar na potência do seu computador, né? Então é legal a gente já ir testando coisas como essas. Aí aqui, ó, já cheio de emoji,
Mas tá rolando aqui, ó. Vamos ver se ele deu certo. Ih, não tá abrindo o link não, hein? Abriu aqui. Deu certo. Então, ele dá certo, cheio de emoji, mas eu não configurei ele ainda. Vamos ver aqui. Personalização. Ó, as configurações bem parecidas com o do ChatGPT, tá? Tema escuro, que maravilha. Ó, então ele tem memória também. Extração, personalizar. Lá, tem como. Então aqui, por exemplo, eu já vou colocar ele para parar de usar emoji. Não use emojis. Isso é muito chato. Eu odeio, tá? Emoji. Nessas IAs eu acho que fica bobo, fica... Enfim. As pessoas não falam desse jeito, né? E aí virou uma linguagem de IA que eu já não gosto muito. Enfim, então é isso. Testem o Queen aí. E acho que era isso que eu tinha para mostrar hoje. Vocês têm dúvidas? Discussões? Era uma introdução, né, mesmo? Mas eu gosto de passar esse tipo de ensinamento. Eu achei bem massa mesmo, assim, até porque ela... tipo, às vezes, sei lá, usa muito no dia a dia, assim, algumas coisas eu não... É difícil ter tempo pra parar e testar as coisas, realmente, tipo, tudo que tem, né? E agora, já vou ver se esse aqui do Queen já me salva com essa parte do documento que eu quero fazer. Senão, acho que eu vou pro Gemini e tentar ele, não tinha chegado a tentar ele. Pra ler arquivo longo, o Gemini é um dos melhores, assim. Eu não sei, eles estão investindo bastante, né, nesse tipo de coisa, em isso que eu falei, em ele ser realmente um assistente, sabe? E aí ele acaba sendo muito bom pra isso. Às vezes o que eu faço, por exemplo, eu escrevo um roteiro pra teatro, pra curta, pra várias coisas que agora chegando demandas pra mim, né? E eu jogo lá pra ver se não tem nenhum furo, sabe? Então, escrevi toda a história e mando lá no Gemini e falo, vê se você encontra algum furo de roteiro nessa história. Ele te dá uma resposta consistente? Bem consistente. Algumas coisas são meio, tipo assim, ele não tem o feeling que precisa pra entender, mas tem outras coisas que são muito importantes, por exemplo. Aqui o personagem pediu pra comer um bolo, mas lá atrás ficou meio claro que ele não gosta de bolo. Sim. Sabe, esse tipo de coisa? Isso funciona muito. Às vezes tem coisas que ele só não tem a minha cabeça pra saber como que eu tô imaginando aquilo, então também não tem nem como... não tem nem como ele saber. Aí às vezes até eu mesmo explico, mas nesse aqui eu quero fazer isso aqui no palco, e vai ter o ator fazendo isso aqui, vai ter não sei o que lá. Aí ele, nesse caso então não faz sentido. Porque nem tudo tá no texto, né? Mas funciona muito. Isso também, tipo, geralmente ele te dá uma coisa que tu pode confiar, assim, tipo, o resultado dele, de acordo com as fontes. Eu achei massa pra realmente, tipo, ouvir sobre alguns temas, assim, sabe? Só que eu não sei quanto que ele pode alucinar no meio, assim, ou se ele vai realmente seguir as fontes de uma forma... O notebook LM, como toda IA, pode alucinar. Mas ele é um dos mais direcionados, né? Porque... E aí, vai da forma que você usa também. Porque se você fica estressando a IA pra chegar no resultado que você quer, ela vai dar um jeito. E eu tô falando isso de maneira negativa, tá? Vamos supor que você discutiu com a sua mãe. Você discutiu com a sua mãe porque você ficava batendo no cachorro. E aí ela não gosta que você bate num cachorro. Se você perguntar de maneira genérica quem tá certo, a IA vai falar que a sua mãe tá certa. Mas se você começa a dar um monte de motivo que tá dentro da sua cabeça para induzir ela a falar que você tá certo, ela vai te dar essa resposta também. Ela não vai discordar de você.
E eu estou dando esse exemplo hipotético, mas isso funciona para pesquisa também. Então, por exemplo, eu quero levar uma pesquisa para o meu cliente que faz sentido ele investir em mídia offline. Aí eu quero dados para isso. E aí todos os dados que eu estou achando estão falando o contrário. Aí eu começo a manipular a IA para usar só aquilo que vai defender a minha narrativa, entendeu? Então, depende muito de como você usa, ele é bem confiável. Por isso que eu acho que é importante, mesmo você tendo esse processo super automatizado, usar isso para ler as coisas, sabe? Sempre que você pergunta uma coisa para ele, ó, deixa eu até mostrar aqui, compartilhar a tela de novo. As pessoas não usam isso, as IAs só fazem isso porque os governos começaram a obrigar, porque antes elas não faziam, mas eu gosto de usar, tá? Que é, toda vez que você tem um resultado de IA, você tem essas bolinhas, esses pontinhos aqui, que às vezes você vai ver um dado e você fala, será que é isso mesmo? Aí você vem aqui e vê a fonte. Aí você vai lá e vê por conta própria, entendeu? E aqui ele abre uma versão só de leitura da fonte, o que é bem útil. Mas você pode abrir em outra janela aqui, se você quiser, e abrir a própria fonte. Então, eu acho que depende da gente. Mas, de fato, ó, o notebook LM pode gerar respostas incorretas. Por isso, cheque o conteúdo. Porque a gente consegue manipular isso aqui também, tá? E eu vou te falar porque eu faço isso no meu trabalho. A gente tem um cliente que a gente está fazendo um trabalho para ele aparecer nas pesquisas de IA. E aí, todo dia saem 10 posts no blog desse cliente, respondendo perguntas em posts de blog que os usuários podem fazer na hora de pesquisar eles. Vamos fazer um teste ao vivo aqui, ó. Caramba. Quem faz uniformes para bancos? Aí aqui é porque eu tô na conta de anúncio, né? Mas vai ter o resultado de IA aqui, ó. Resultado de IA. Diversas empresas especializadas em uniformes e modas executivas atendem ao setor bancário. O primeiro aqui, ó, 16 Uniformes. Esse aqui é nosso cliente. A IA não chegou à conclusão sozinha que ele tinha que ficar em primeiro aqui. A gente manipulou os dados para ficar aqui. Isso pode acontecer com política, isso pode acontecer com desinformação de qualquer forma. Então, tem que tomar cuidado. Esse é o meu ponto, né? Então, aqui nas fontes, por exemplo, ó, uniformes personalizados para bancos. Isso aqui foi um post blog gerado com IA. Olha só. Essa imagem aqui é gerada com IA também. Esse modelo existe, mas a gente, né, esse é um trabalho que eu já falei para a Sara que a gente faz. Mas tudo isso aqui, o título, ninguém vai ler esse blog, tá? Ninguém tá nem aí para esses posts que tem nesse blog. Ele só serve para dar material para IA achar a gente aqui, tá? Então aqui, ó, por exemplo, tem falando que atende o Banco da Amazônia, e tem um link do site do Banco da Amazônia, Santander, PicPay, que são clientes reais, né? Então a gente é ético, a gente não tá falando nenhuma mentira aqui, né? E aí tem a página de vendas e tudo isso, ó. Então tem 56 post views, que muito provavelmente todos esses 56 foram de IA, tá? E a gente consegue medir isso também, porque no Analytics ele puxa quando veio de ChatGPT ou de Gemini. Então, eu acho que é isso. A confiabilidade é essa. Aí a gente tem o Perplexity, que eu não gosto muito, tá? Mas é uma IA voltada para pesquisa, né? Ela meio que credencia as fontes, né? Então, ela só vai pegar coisas de fontes confiáveis, entre aspas, assim, né? Porque também dá para manipular. Mas como estão as pesquisas para presidente do Brasil 2026? E aí ele vai passar as fontes. Foi o Perplexity que começou, inclusive, com essa coisa de fonte, os outros não tinham. E aí você vê aqui que ele usa a Wikipedia, tá vendo?
Então, não sei se tem alguma que dá para confiar de fato, né? Ele tá usando os canais de notícias, mas os canais de notícias também têm viés, então, enfim. Aí ele trouxe só uma pesquisa, né? Só o Datafolha, sendo que a gente tem várias pesquisas, né? Então, não sei. A minha resposta é: a gente tem que estar esperto mesmo. Depende muito da gente ainda. E isso aqui vai ficar pior, tá? Porque se as empresas grandes não. As empresas grandes, se o governo não regular mesmo, porque eu acho que o governo tinha que regular isso aqui para falar, ó, se você vai mandar uma notícia, etc e tal, você tem que mandar vários cenários de vários veículos. Você tem que ter veículos verificados, eu acho. Igual uma verificação no Instagram, que tem um selinho de verificado. Eu acho que, tipo assim, o G1 tem que fazer uma verificação lá com o ChatGPT, tem que fazer uma verificação aqui com o Perplexity. Eu acho que só aí a gente vai ter uma coisa mais confiável. Por enquanto, mais ou menos. Aí vai. A vantagem do notebook é que você escolhe as suas fontes, né? Aí tem até algumas que dão erro, ó, mas é você que escolhe. Então pode ser menos perigoso nesse sentido. É isso? Fez sentido a minha resposta? Sim, sim. Se me deixar, eu fico falando umas 7 horas sobre isso. Nossa, eu achei muito massa. Até semana passada, acho que foi, o namorado tinha comentado com o colega dele, falou ele faz administração pública e social. É mais voltado para política e tal. E aí o colega dele falou que ele trabalha em uma empresa que eles manipulam pesquisa para aumentar a popularidade de candidatos. E aí ele deu exemplo de uma cidade do interior que o candidato que eles estavam trabalhando, ele estava abaixo em todas as pesquisas e ele ia perder, e agora ele é um líder preferido para vencer a eleição, assim. E tipo assim, se você manipula as pesquisas, você influencia na decisão das pessoas, né? Uhum. Então, tipo assim, o candidato que tá lá embaixo, eu não vou nem perder meu tempo votando nele, não tem chance nenhuma de ganhar. Tem muita gente que pensa assim, inclusive acho que a maioria das pessoas pensam assim. Então, se você começa a subir nas pesquisas, independente se isso é verdade ou não, vai causar um efeito de verdade. Então, se eu acho que nessas eleições, antes eu tava com muito medo das fake news, né, dos vídeos que seriam gerados com IA para espalhar fake news. Mas eu acho que isso é uma boa notícia. Eu não acho que vai para esse caminho. Pelo que está acontecendo agora, na pré-candidatura, eu não acho que vai para esse caminho. Mas eu acho sim que as pessoas vão usar IA para se informar. Então, vai vir o Flávio Bolsonaro vai acusar o Lula de alguma coisa. A pessoa que fica em dúvida, ela vai lá e pergunta pro chat GPT se aquilo é verdade. E eu acho que isso vai começar a acontecer. E aí o chat GPT não sabe se é verdade. Ele vai ter que tirar essa informação de algum lugar. O chat GPT, o Gemini, que seja. Então, era um momento, inclusive, que eu acho que, por exemplo, as IAs tinham que ter essa verificação com empresas de fact-check. E aí tem coisas, por exemplo, isso aqui, ó, e aí eu nem. Não é que eu tenha. Eu só vou mostrar porque, enfim, vocês vão entender. Não tô falando do candidato em si, mas é. Cadê? Mas o Lula, ele lançou uma IA para você. Não tava sabendo. Hã? Não tava sabendo que ele tinha lançado. Eu tenho que achar isso, eu não tô achando. Será que ele tirou do ar? Deixa eu pesquisar aqui no Instagram. Mas ele, enfim, ele lançou uma IA, chegou patrocinado para mim dessa IA. E qual que era a motivação dessa IA? Era você perguntar coisas sobre o Lula. E aí, qualquer coisa polêmica que você pergunta para ela dá uma desconversada. É engraçado. Eu quero achar, porque é Algum B.O. eu acho que sim. Ah,
Não tô achando. Vocês tiveram eleições presidenciais do Brasil com a IA já forte, né? Tipo, porque eu acho que na última já existia, mas ainda era meio, tipo, tava no início, né? Sim. Eu não tô achando, agora vai parecer que eu fiz fake news, né? Mas é verdade, eles lançaram uma IA e o... Era tipo uma landing page que tinha a IA lá, e era isso, pergunta qualquer coisa. Aí, por exemplo, escândalo mensalão. Aí ele falava, ele respondia assim, espalham muitas mentiras sobre o presidente, não sei o que lá. Olha esses vídeos aqui, que legal. E aí mandava uns links de uns vídeos, né? Então, o que eu quero dizer isso, eu não tô atacando o governo nem ninguém. O que eu tô falando é que eu acho que o uso de IA nessa campanha e nas próximas, talvez, vai vir dessa forma, e não como geração de vídeo. Eu acho que eu acho que é arriscado, inclusive, a geração de vídeo, né? Eles não estão com essa coragem, eu acho, para espalhar fake news. E é isso que você falou mesmo, Sara. É a primeira que a gente tem a IA na qualidade que tá hoje. E eu tava com medo disso. Mas pelos movimentos que vem vindo aí, eu acho que não. Eu acho que vão usar a IA para fazer disparo em massa de conteúdo. Eu acho que vão usar a IA para criar esses personagens, para criar arte, para criar sites, plataformas, ahn, sabe, Muito bot também. bot, ou tipo assim, é isso aí, bot de, vou fazer uma live, vai ter 1 milhão de pessoas nessa live, sabe? E aí comentando lá, usando IA. Aí vai ter um negócio para você criar a sua imagem com o Flávio Bolsonaro, sabe? Eu acho que. Ou com Lula, né? Ou com boné do MST, sei lá. Eu acho que vai mais para esse caminho do que pro caminho de gerar coisa fake. Eu não sei, parece até que tem um combinado oculto, assim, sabe? De não fazer as fake news, porque não surgiu nada até agora, nada relevante, assim, né? Que tenha virado comoção nacional, como a mamadeira de piroca, né? Então, Ainda, né? Tipo, ainda tá naquele momento meio. e assim, se botar as mesmas pessoas que fazem os sites das prefeituras para fazer esse tipo de coisa, aí a gente entende porque não tá saindo, né? Porque não tem capacidade mesmo. Que tudo que envolve tecnologia e governo não é muito legal, né? Eu fico pensando se eles não vão deixar isso, tipo, como o último recurso do desespero, sabe? Lá em cima, assim, das eleições mesmo. É igual Eu vejo muito isso de bot, assim, nas redes sociais, sabe? Tu vê que tem muito perfil que não é nada, tipo, comentando coisa polêmica, assim, em muito post, assim, massa. É verdade. Inclusive, tem uns perfis que são assim, viraliza aí. Aí eles só replicam conteúdo, sabe? Eu tenho certeza que é automação, que é só pra inundar o algoritmo, né? Sim, com certeza. Pera aí, eu acho que eu vou achar, hein? Aí, será que só eu vi isso? Não é possível. Sonhou com isso, tá espalhando fake news aí. Pois é, então. Sonhou com o Lula espalhando IA pra ele. Tá no meu histórico, hein? Deixa eu ver no meu histórico do celular aqui se eu acho. Mas era isso, né? Deu o nosso horário, será? Deu, né? Sim. Vou parar de gravar aqui. Muito obrigado. Quem assistiu gravado não vai ver uma grande conversa que teve aqui agora.